No vídeo de hoje nós vamos ver sobre a linha dos malandros dos nossos queridos Zé Pilintra e a linha da malandragem. A Umbanda, como sendo uma religião que agrega em si várias outras vertentes religiosas, como o catolicismo, o espiritismo, o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, os ameríndios, que são os índios, o culto aos orixás, não poderia deixar o catimbó e o culto da Jurema de fora. Contudo, há de se entender que a base solidificadora é o Evangelho de Jesus Cristo. Daí, nota-se que os trabalhos são dirigidos para a prática da caridade espiritual e material. A Umbanda, com inúmeros espíritos distribuídos em falanges e linhas que têm seus fundamentos basicamente em pontos cantados e riscados, que são verdadeiros mantras, os pontos cantados, que eu já fiz um vídeo falando sobre os pontos cantados, a importância de se saber e ter conhecimento sobre o que é o ponto cantado. Se puder, dá uma olhada nesse vídeo para você ter um maior conhecimento e entender o que é o ponto cantado. Uma das figuras mais curiosas da Umbanda recebe o nome de Zé Pilintra, que por muitos é tido como um Exu e em vários terreiros é até proibido de incorporar. Aliás, isso aqui há alguns anos atrás, Zé Pilintra era proibido de incorporar, tá? Para quem não sabe. De acordo com as histórias a respeito de seu Zé, como ele gosta de ser chamado, ele nasceu com o nome de José Gomes da Silva. Era um negro alto, forte e pobre do interior de Pernambuco, que se mudou para o Rio de Janeiro e precisamente para o bairro da Lapa, onde os malandros, no bom sentido da palavra, da época se reuniam. José Gomes da Silva era perito em jogos de carta e de dados. Possuía uma tática onde sempre começava o jogo perdendo, mostrando uma certa revolta. Forçava para que o adversário aumentasse o valor da aposta, e aí começava a ganhar, limpando-o completamente. Era justo, e quando via que alguém não tinha habilidade, mandava-o embora. Possuía também habilidades com facas e outras armas brancas, como o canivete e a navalha, que eram usadas apenas para proteção própria e também para defender as pessoas injustiçadas. Defesas que faz ainda hoje, só que no plano astral. Zé Pilintra surgiu primeiro na linha de mestres curandeiros no catimbó, que é um culto que é praticado no interior do Nordeste e que tem muitas semelhanças com a Umbanda, sendo que possui algumas práticas trazidas da bruxaria europeia. Lá, nos rituais do carimbó, catimbó e do culto da Jurema, tem uma função de mestre curandeiro que está presente em quase todas as cerimônias. É muito respeitado e chamado de médico dos pobres. Não traz nenhuma característica que o assemelhe a Exu. É tratado por seu Zé, usa bengala e fuma cachimbo. Dança as danças típicas da região, como o baião e o chachado. Abrindo aqui um parênteses. Hoje está uma grande moda em muitos terreiros que existem por aí, e eu nem vou dizer onde ficam esses terreiros, porque está praticamente em todo o Brasil, tá? É moda agora todos os malandros, pelo menos a grande maioria dos malandros nessas giras, usarem sapatos, para incorporação, fazerem coreografias de dança, eles, os médios, usarem chapéus, todos usam chapéu, mas escondem as caras. Eu não entendo isso, porque isso acontece, São homens e mulheres incorporando seu Zé, e agora parece que só existe seu Zé, não existe outras entidades, né? E colocam o chapéu na cara, escondem o rosto, fazem poses para fotografia, todos e todas usam bengalas, Eu não sei porquê, parece que essas entidades são todas, têm problema de perna, tem problema para andar, Porque na realidade o seu Zé que usa bengala é o seu Zé do catimbó, que usa a bengala para poder andar direito, porque ele vem como um preto velho. Quem conhece o catimbó sabe como o seu Zé Pilintra vem.
tá? E ele vai tratar das pessoas de cura. E não é essa coisa que a gente vê por aí, tá? Nessas giras. E nem é um Exu, Zé Pilintra, roda da malandragem, dos malandros e das malandras. Muitas pessoas tratam como sendo Exu e não são Exu, tá? Não os verdadeiros, né? Tanto é que a gente vê, daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, as oferendas são totalmente diferentes, os locais de entrega são totalmente diferentes, então eu não vejo por que algumas pessoas veem a semelhança de um Zé Pilintra com Exu, sinceramente eu não vejo, tá? Então Zé Pilintra adaptou-se a todas as religiões em que se manifestou, e assim Zé Pilintra consegue romper todas as barreiras do tempo e do espaço, para espalhar a sua força espiritual e para ajudar a todos os que precisam dele. É um amigo de todas as horas para quem o carrega e não costuma ser subordinado a nenhum orixá, mas quando gosta de uma pessoa, passa a acompanhá-la e a protegê-la, e aí sim passa a receber ordens dos mentores do médium, tá? Mas não que seja um empregado, como fazem com Bara em relação ao Exu. Tá? Os orixás, ele apenas faz, obedece às ordens lá, os conselhos, vamos chamar de conselhos, tá? Que é para poder ajudar o caminhar do médium. Tem a incumbência de proteger os seus aparelhos, que são os seus médios, de todas as armadilhas da vida, já que como nenhum outro a conhece por excelência própria. Os malandros, como são conhecidos os espíritos que compõem a linha de Zé Pilintra, são entidades amigas de muito respeito e de muita luz, que não aceitam de maneira alguma que digam estar incorporados com seu Zé ou qualquer outro malandro e faça o uso de maconha ou de qualquer outro tóxico, tá? Isso é coisa que a gente vê por aí também em determinadas giras de alguns lugares. Tá? As entidades malandro lá e está lá o cara fumando um baseadozinho, tá? Se encontrar este tipo de entidade fazendo este tipo de uso, ou mesmo dizendo que gosta de fumar um cigarrinho, saia de perto, pois pode ser qualquer coisa que está ali, menos um espírito de luz. Geralmente quem faz isso é um egum ou um quiumba, que por encontrar um médium que não tem responsabilidade com a mediunidade, incorpora, ou melhor, se aproxima dele e se faz passar por um malandro ou mesmo por um Exu. A roupa que gosta de usar é a típica de malandro, ou seja, um terno de linho, camisa de seda, gravata, sapato de bico fino e chapéu Panamá. Bebe cerveja bem gelada e come qualquer tipo de tira-gosto desses que se encontram em bares. As oferendas podem ser entregues em subida de morro, porta de botequim, praças bem movimentadas ou em postes que fiquem em esquinas. É muito importante se conhecer bem a entidade com a qual trabalhamos ou para a qual vamos oferecer um presente, pois como em todas as linhas de Umbanda, também na de malandros, existem aqueles que possuem seus gostos particulares. Como, por exemplo, o seu camisa preta, que gosta de usar a camisa de seda preta, seu camisa vermelha, que usa camisa vermelha, seu Zé Malandro, tá? Que usa camisa vermelha e branca listrada, para poder mostrar que vem de uma linha mista. Nem todos bebem cerveja, uns preferem a batida de coco e fumam um cigarro comum, ou fumam um cigarro de palha. Enfim, gosto não se discute, menos fazem o uso de maconha ou qualquer outro tipo de droga. No meio da malandragem também temos as falanges dos malandrinhos, que na última encarnação foram crianças ou adolescentes que se criaram na rua ou nos morros, e muitas delas foram abandonadas para que morressem de fome. Alguns desses espíritos aceitam como oferenda apenas um copo de água e um pão, que devem ser deixados nos pés de uma árvore, em ladeiras. Esta oferenda deve ser um simbolismo de humildade, já que passaram pela desgraça de um abandono, pela miséria que produzia a fome e que hoje em dia ainda se reflete em muitas crianças que só encontram pão e água para aliviarem a fome.
O lado feminino da malandragem também está presente, sendo chamadas de malandras, que não perderam a feminilidade. Gostam de batom, de cordões, pulseiras e são conhecidas como Maria Navalha, Maria Branca, entre outros. Em muitos terreiros, elas são proibidas de incorporarem, tá? No Rio de Janeiro, os malandros estão em portas de bares e gostam de samba de gafieira. Quando chegam no terreiro, vêm sambando, sapateando ou até jogando capoeira. Seu Zé e sua falange também podem ser chamados de encantados, pois podem trabalhar em qualquer linha, como na linha de caboclos, de preto velhos, de marinheiro, de exus e de outras. Zé Pilintra não é exu, embora muitos acreditam que sim. A confusão se dá porque não existem nas casas de Umbanda, aliás, pelo menos não existe na grande maioria, uma seção específica para sua falange. E a única linha a qual foi identificado foi a linha de Exu. Por isso, por serem também da noite e das ruas. Os fundamentos são bem diferentes. Os malandros não aceitam padez e nem matanças. Em relação a essas casas que não fazem culto ou gira para determinadas linhas, em muitas casas a gente vê uma gira onde estão lá o Exu, Pombagira, malandro, malandra, ciganos, tá? Fazem uma gira com todas essas entidades. Então muitas entidades vão tomando os trejeitos de outras, tá? De outras linhas. E depois se termina uma tremenda de uma mistureba. Quando o certo seria se fazer uma gira separada. Gira para Exu, gira para malandro, gira para cigano, tá? Mas muitas vezes também acontece isso porque a casa espiritual faz muitos trabalhos espirituais, muitos trabalhos de ajuda espiritual para as pessoas que moram em rua, tá? Arrecadam alimentação para poder distribuir cesta básica e não sobra o tempo para se fazer uma gira separada, o que também seria muito desgastante para os médios. Embora não sejam considerados malandros, encontramos na linha do seu Zé a falange do cangaço, ou seja, a linha de Lampião de seu bando. A seguir, vamos conhecer um pouco, tá, como foi o encontro de Zé Pilintra com Lampião, que foi descrito por Fernando Sepe para o jornal Exotera de dezembro de 2005. Um dia desses, passeando por Aruanda, escutei um conto muito interessante. Uma história sobre o encontro de Zé Pilintra com Lampião. Dizem que tudo começou quando Zé Pilintra, malandro descolado na vida, tentou se aproximar de Maria Bonita, pois a achava uma mulher muito atraente e forte, e como ele gostava. Virgulino, ou melhor, Lampião, não gostou nada da história e veio tirar satisfação com Zé. Então você é o tal de Zé Pilintra? Olha aqui, seu cabra. Devia te encher de bala, mas como não vai adiantar, porque já estamos tudo morto mesmo, mas escuta bem, se tu mexer novamente com Maria Bonita, eu vou dar um jeito de te mandar para o inferno. Aí Zé Pilintra diz, inferno? Eu entro e saio de lá toda hora, não vai ser novidade nenhuma para mim, respondeu o malandro. Além do mais, eu nem sabia que a Gracinha da Maria tinha esposo. Então, é por isso que ela vive me esnobando, né? Gracinha, olha aqui, seu cabra safado, tu dobra a língua para falar dela, senão tu vai conhecer quem é Lampião, disse Virgulino, puxando a peixeira, já que não era e nunca foi homem de muita paciência. Que é isso, homem? Tá me ameaçando? Você acha que aqui tem bobo? E Zé Pilintra estalou os dedos, surgindo toda uma falange de espíritos amigos do malandro. Afinal, ele conhecia a fama de Lampião e sabia que a parada era dura. Mas Lampião, que também tinha formado uma falange, ou seu bando, como ele gostava de chamar, assoviou como nos tempos do sertão, e todo um bando de cangaceiros chegaram para participar da briga. A coisa parecia já não ter jeito quando um espírito simples, com um chapéu na cabeça, uma camisa branca, cabelos enrolados, chegou dizendo: mas o que é isso aqui?
Compadre Lampião, põe essa peixeira na bainha. Oxente, Zé, tu não mexeu com Maria Bonita de novo, foi? Mas eu não tinha te avisado. Ô, recolhe essa navalha, vamos conversar, camaradas. Nada de conversa, esse cabra mexeu com minha honra, agora vai ter, disse Lampião enfurecido. Tô te esperando, olho de vidro, respondeu Zé Pilintra. Peraí, pela amizade que vocês têm por mim, Severino da Bahia, vamos baixar as armas e vamos conversar agora. Severino era um antigo babalorixá da Bahia que conhecia os dois e tinha muita afeição por ambos. Os dois, em consideração a ele, baixaram as armas. Afinal, a coisa que mais prezavam entre os homens era a amizade e a lealdade. Então Severino disse: olha aqui, Zé, esse é o Virgulino Ferreira da Silva, o compadre Lampião, conhecido também como Rei do Cangaço. Ele foi líder de um movimento, quando encarnado, chamado banditismo ou cangaço, correndo todo o sertão nordestino com sua revolta e sua luta por melhores condições de vida, distribuição de terras, fim da fome e do coronelismo. Mas sabe como é? Cometeu muitos abusos, acabou no fim desvirtuando e gerando muita violência. Isso é verdade. Com certeza, a minha luta era justa, mas os meios pelas quais lutei não foram, nem de longe, os melhores. Tem gente que diz que Lampião era justiceiro. Bem, posso dizer que não fui tão justo assim, disse Lampião, assumindo um triste semblante. Eu sei como é isso. Também fui um homem que lutou contra toda a exploração e sofrimento que o pobre favelado sofria no Rio de Janeiro. Nasci no sertão de Alagoas, mas os melhores e piores momentos da minha vida foram no Rio de Janeiro mesmo. Eu personificava a malandragem da época. Malandragem era um jeito esperto, esguio, ligeiro de driblar os problemas da vida, a fome, a miséria, as tristezas. Mas também cometi muitos excessos. Fui por muitas vezes demais violento. E apesar de morrer e terem me transformado em herói, sei que não fui lá nem metade do que o povo diz. Dessa vez era Zé Pilintra quem perdia o seu tradicional sorriso de canto de boca e dava vazão à sua angústia pessoal. Oxe, estão vendo só? Pensando nos vossos atos, sabe que não foram tão bons assim. Todos têm senso de justiça e lealdade muito grande, mas acabaram por trilhar um caminho de dor e sangue que nunca levou e nunca levará ninguém a nada. É verdade. Bem, acho que você não é tão ruim como eu pensava, Zé. Todo mundo pode baixar as armas. De hoje em diante, nós cangaceiros vamos respeitar Zé Pilintra. Afinal, lutou e morreu pelos mesmos ideais e com as mesmas angústias no coração que nós. O mesmo digo eu, aonde Lampião precisar, Zé Pilintra vai estar junto, pois eu posso ser malandro, mas não sou traíra e nem falso. Gostei de você, e quem é meu amigo eu acompanho até a morte. Oxi! Mas até que enfim, estamos começando a nos entender. Além do mais, é bom vocês dois estarem aqui, juntos com vossas falanges, porque eu queria conversar a respeito de uma coisa. Sabe o que é? E Severino falou, explicando que uma nova religião estava sendo fundada por um tal de um caboclo das 7 encruzilhadas. Uma religião que ampararia todos os excluídos, os pobres, os miseráveis, e onde todo e qualquer espírito poderia se manifestar para a caridade. Explicou que o culto aos amados pais e mães orixás que ele praticava quando encarnado iria se renovar. E eles estavam amparados e amparando e regendo todo o processo de formação da nova religião, que seria a Umbanda. É isso, estamos precisando de pessoas com força, com vontade, coragem, garra para trabalhar nas muitas linhas de Umbanda que serão formadas para prestar a caridade. E como eu fui convidado a participar, resolvi convidar vocês também. O que acham? Olha, eu já tenho experiência disso lá no culto da Jurema Sagrada, o Catimbó,
Tô dentro, pode contar comigo. Eu, Zé Pilintra, vou estar sempre presente nessa nova religião chamada Umbanda. Afinal, se ela não tem preconceito em acolher um negro pobre, malandro e ignorante como eu, então nela e por ela eu vou trabalhar, e que os orixás nos protejam. Bem, eu não sou homem de negar batalha não. Também vou estar junto de vocês, eu e todo o meu bando, na força de Padinho Cícero e de todos os orixás, que eu nem conheço quem são, mas já gosto deles assim mesmo. E o que era para transformar-se em uma batalha sangrenta, acabou virando uma reunião de amigos. Nascia ali uma linha de Umbanda, apadrinhada pelo baiano Severino da Bahia, pelo malandro mestre da Jurema Zé Pilintra e pelo temido cangaceiro Lampião. Juntos, eles vinham de diversas falanges. Com o malandro Zé Pilintra vinham os outros malandros lendários do Rio de Janeiro com os seus nomes simbólicos. Zé Navalha, Zé da Madrugada, Zé da Lapa, Nego da Lapa, entre muitos outros. Junto com Lampião vinha a força do cangaço nordestino. Vinham Curisco, Maria Bonita, Jacinto, Raimundo, Cabeleira, Zé do Sertão, Senhor Pereira, Chumbinho, Sabindo e muitos outros. Severino trazia toda uma linha de mestres baianos e baianas, como Zé do Coco, Zé da Lua, Simão do Bonfim, João do Coqueiro, Maria das Graças, Maria das Candeias, Maria Conga e um bando muito grande de baianos. Em homenagem ao irmão Severino, que foi o intermediador e que evitou a guerra entre Zé Pilintra e Lampião, a linha foi batizada como Linha dos Baianos, pois tanto Severino como seus principais amigos e colaboradores eram baianos. E uma grande festa começou ao som do tambor, do pandeiro e da viola, pois nascia ali a linha mais alegre, mais divertida e humana da Umbanda. Uma linha que iria acolher a qualquer um que quisesse lutar contra os abusos, contra a pobreza, contra a injustiça, as diferenças sociais. Uma linha que teria na amizade e no companheirismo a sua marca registrada. Uma linha de guerreiros que um dia excedeu-se na força, mas que hoje lutavam com as mesmas armas, agora guiados pela bandeira branca de Oxalá. E de repente, no meio da festa, raios, trovões e uma enorme tempestade começou a cair. Era Yansan que abençoava todo aquele povo sofrido e batalhador, igualzinho ao povo brasileiro. A deusa dos raios acolhia em seus braços todos aqueles espíritos guerreiros como ela, que lutavam por mais igualdade e amor ao nosso dia a dia. E assim acabava a história que eu ouvi diretamente de um preto velho, um desses velhos de Aruanda. Dizem que Zé Pilintra continua tendo uma certa queda por Maria Bonita, mas deixou isso de lado devido ao respeito que tem pelo irmão Lampião. Falam ainda que no momento ele namora uma pomba-gira que conheceu quando começou a trabalhar dentro das linhas da Umbanda. Por isso é que ele baixa às vezes disfarçado de Exu. Né, gente? Muito bonita essa história, né? A história da malandragem, a história do cangaço, a história do preto velho que conseguiu reunir e trazer para Umbanda a linha dos baianos. Se você gostou, dá aquela curtida legal, tá? Faz um comentário, tá? Diz se você tem um malandro ou se tem uma malandra, diz aí, bota aí escrito, tá? E até a próxima.